Zildete se sentia abandonada com um bebê. E eu passei esse período sentado na porta com meu filho nos braços e para protegê-lo eu deitei sobre ele. Mas Deus olhou para ela. E naquela noite, quando eu me curvei, que eu levantei, a Bíblia estava aberta em Isaías. E o amparo veio da casa de Deus. A preocupação deles era me acolher, era me abraçar, era cuidar de mim. Está começando o Identidade. Boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao seu programa de Boas Conversas. Já sabe nosso encontro, né? De segunda a sexta, sempre às 11h30 da noite, aqui você encontra histórias que vão alimentar a sua fé, vão trazer aquele calorzinho no seu coração. Eu fico muito feliz de ter a sua companhia mais uma vez, viu? E para você que sempre está aqui, sempre acompanha a gente, sabe que nesse primeiro momento já tem algo muito especial te esperando, né? Um presente que é totalmente gratuito. É um curso bíblico online chamado Ouvindo a Voz de Deus. Se você quer conhecer melhor os principais aspectos bíblicos, esse curso foi feito para você. São 27 lições e você vai se emocionar ao ouvir a voz de Deus. Para você usufruir desse presente, é só você acessar o nosso site biblia.com.br. Anotou aí? Tá aqui no vídeo, ó, biblia.com.br. Você vai procurar pelo estudo Ouvindo a Voz de Deus, é super simples, rápido, tá bom? E totalmente grátis, não vai ter custo nenhum. Você pode preencher os seus dados lá para fazer o cadastro e não vai ter custo nenhum, tá bom? Estamos esperando você. Hoje você vai ouvir a história da Zildete. Ela veio de uma família muito simples e as dificuldades da vida a levaram ao alcoolismo. Foi no ápice da angústia que Deus a encontrou e a libertou para uma vida plena com ele. A falta de recursos na infância levou Zildete a acreditar que deveria se casar para ter uma vida melhor. Ela engravidou e saiu da casa dos pais. Mas isso estava longe de ser o sonho que ela alimentou. Ela se sentia muito triste e seu único consolo e companhia era o álcool. Zildete passou muito tempo assim, sem rumo, até que certa noite orou a Deus, pedindo socorro. A ajuda veio na mesma noite, quando um homem bateu em sua porta, oferecendo estudos bíblicos. Zildete aceitou e dali em diante, a vida dela nunca mais foi a mesma. As pessoas em volta dela percebiam que ela estava diferente e Deus libertou Zildete do vício do álcool. A vida dela mudou e foi testemunha de milagres e bênçãos impressionantes. A história dela fala sobre como uma vida tocada por Deus pode ser melhor do que a gente algum dia sonhou. Zildete vai contar os detalhes de cada etapa pra gente aqui no Identidade. Em 30 segundos, estamos de volta com ela. Já de volta aqui o Identidade, eu tô recebendo hoje a Zildete. Oi Zildete, tudo bem com você? Tudo bem. Prazer ter você aqui com a gente, para dividir a sua história aqui no Identidade, viu Zildete? Prazer é todo meu de poder compartilhar um pouco da minha história. Ô Zildete, me fala assim, ó, você vem de uma família que era bastante simples, morava todo mundo na roça, mas vocês parece que viviam bem nesse período, né? Só que seu pai resolve vender Sim. tudo, sair dessa vida rural e ir para a cidade grande, ir para São Paulo. E você começa então a alimentar um desejo no seu coração de sair da casa da sua família, de se casar e ter ali uma vida diferente. Por que isso aconteceu? Tinha algum conflito ali? Ou você sentia que estava na hora de viver a sua vida independente da sua família? O que passava pela sua cabeça? Quando meu pai vendeu o que a gente tinha e foi para São Paulo tentar ficar rico, e não deu certo, e a gente voltou, e começou a dificuldade, começamos a passar a necessidade, e eu via minha mãe sofrendo muito, a gente tinha muita dificuldade para estudar, dificuldade para se manter. Então, eu pensava assim, se eu casasse, eu poderia ajudar ela melhor. A situação poderia mudar e também haveria menos um na casa, né? Já sobraria mais o sustento para os outros. Entendi. Só que aí os planos acabaram não acontecendo exatamente como você estava planejando na sua cabeça, né, Zildete? Porque você conheceu de fato alguém, começou a se envolver nesse relacionamento, mas você não se casou, mas engravidou.
E quando você foi conversar com o teu pai, né, ele é muito conservador, não aceitou bem a ideia, e esse relacionamento foi muito complicado, porque quando o seu filho nasceu, com 15 dias, esse homem te abandonou. E aí o seu pai também não aceitou a situação e você teve que, inclusive, passar uma noite na rua com esse bebê de 15 dias nos braços porque você não tinha para onde ir. Naquela época, uma filha que não casasse seria assim uma vergonha para o pai, né? E os pais eram muito rígidos e meu pai, ele não aceitava que eu retornasse para casa. Ele disse assim, se você retornar, eu saio de casa. Aí, nesse período, eu fui viver com o pai do meu filho, né? Eu fui viver com ele. Vivi com ele o período da minha gravidez toda e tive o neném. Depois que o menino nasceu bem. O período que eu fiquei com ele já não foi muito bom, porque ele me deixava só, ele saía, ele me deixava trancada. Ele, às vezes, saía na sexta-feira, voltava na segunda. E quando o menino nasceu, com 15 dias, eu precisei levar ao médico. Quando eu retornei, a casa já estava toda fechada. Eu não tive como entrar, não tinha para onde ir. Então, eu fiquei na porta sentada. Era uma época de junho, uma época fria, chuva. E eu passei esse período sentado na porta, com meu filho nos braços. E para protegê-lo, eu deitei sobre ele. Tive que curvar o meu corpo para proteger ele da chuva. Que situação. O que passava pela sua cabeça ali? Eu imagino que tem a coisa da mãe, de fato, querendo proteger ali o filho, né? Como você relatou aqui, mas também se sentindo muito abandonada, né, Zildete? Sim, me sentia abandonada, me sentia sem valor. Eu achava que não precisava nem existir para que viver numa situação daquela, né? Eu não tinha condição de estar mais ali, mas eu tinha que lutar porque agora eu tinha um filho. Eu falei assim, não, eu não vou abandonar meu filho. Eu vou enfrentar o que eu tiver de enfrentar, mas eu vou cuidar dele, seja o que for. Se Deus quiser, eu vou fazer. Como é que foi que você teve depois um novo relacionamento, né? Que você, inclusive, teve um outro filho. Como é que foi? Era mais uma vez a busca de tentar construir uma família, de tentar ter a sua própria vida, com mais condição, com mais criação, com mais condições, né, de criar os seus filhos, eu digo? Na bem verdade, eu estava em busca de uma oportunidade, de felicidade. Como eu não tinha para onde ir, não tinha morada, eu estava nesse período, já estava morando na casa da minha tia. Só que a minha tia também era uma viúva e ela tinha 4 filhos. Ela já tinha me dado a... Porque quando ela soube que eu tinha amanhecido o dia sentado com meu filho na chuva, ela arrumou um carrinho de mão de madeira e mandou me buscar. E ela disse assim, olha, você ainda tem alguém. Você não vai ficar desamparada. E eu fui para casa dela, só que nesse período, ela também tinha uma filha, essa filha engravidou. E o espaço ali já ficou pequeno para mim, com um filho e com os filhos dela. Sim. E aí foi quando tinha esse rapaz, que ele me dava assim, muito conselho, por sinal, ele me dava muito conselho, conversava muito comigo, e a mãe dele era uma pessoa assim, muito legal comigo. Eu falei assim, quando ele falou que queria ter um relacionamento comigo, eu falei assim, é uma oportunidade que eu tenho de ter um lar, de poder ter um lugar para me morar com meu filho. E por isso eu me envolvi com ele. E acabei engravidando desse outro filho, que também não deu certo esse relacionamento. Aí eu já, em vez de ser um filho, eu já estava com 2. Né? Já estava com 2 filhos. E naquele período, a minha mãe, ela tinha 2 casas. Ela morava em uma e outra casa morava um tio meu. Só que tinha uma família dele que morava na casa e eles queriam tomar essa casa por ser uma casa popular. E aí foi quando eu entrei. A minha mãe falou, vê o que você pode fazer. Aí foi quando eu fui até a prefeitura, conversei com o prefeito e ele alugou a casa, deu um terreno para esta família, que era do meu pai, e minha mãe e meu pai, nesse momento, já conversou com a minha mãe e passou para mim a casa para que eu morasse. Foi aí que começou agora a mudança da minha vida. Ô Zildete, mas nesse período você também se envolveu com álcool, né? Talvez até pela influência desse homem, eu não sei, mas você foi buscar um refúgio
foi buscar aliviar a sua dor no álcool. Sim. Desse período, eu comecei a beber. Eu já venho de uma família praticamente alcoólatra, né? Minha Sim. família são pessoas da parte do meu pai, a parte da minha mãe bebe muito. Então já tinha esse lado. E eu comecei bebendo, bebendo, bebendo e não parava de beber. Então, final de semana eu já sentia o desejo da bebida, mas eu pensava assim: como serão os meus filhos? Ô Mas eu preciso de Zildete, ajuda. e como é que você resolve ter um contato com a palavra de Deus? Porque assim, a sua mãe estava fazendo o estudo bíblico, né? Num determinado momento, quando você estava dizendo que estava ali naquela casa, a sua mãe estava fazendo estudo bíblico, mas você não se interessava pelo estudo bíblico. Você sabia que ela estava ali tendo esses estudos, mas não queria muito participar daquele momento. Mas tem um momento de grande dor e angústia que você tem um apoio e, para sua surpresa, é esse homem que dava estudo bíblico que resolve te apoiar, né? Sim, eu passava sextas-feiras na casa da minha mãe, ele estava lá dando estudo bíblico, meu irmão José Cardoso, que hoje é falecido. E ele mandava eu entrar, mas eu nunca entrava, ficava na porta. E ele cantava aqueles hinos, eu ouvia, mas só por ouvir mesmo. Às vezes, naquele momento, tocava meu coração, mas eu não tinha compromisso, não queria compromisso, né? E ia para casa, ia para minha casa e ficava lá. Certo dia, eu estava passando por uma aflição muito grande, essa é aquela aflição mental, o desejo de felicidade, o desejo de mudança de vida, porque eu não tinha nada disso, estava com um esposo, mas também meu esposo não era cristão, e era muito difícil o meu lar, agora já tinha 4 filhos, aquela luta, eu trabalhava muito, e não tinha paz. E aí, quando foi numa noite, eu me curvei diante de Deus, eu disse assim: Senhor, eu não quero essa vida mais. E certa noite eu estava tão aflita, que quando eu vim, certo dia do meu trabalho, eu encontrei uma Bíblia. E quando eu encontrava, eu sempre pegava. Peguei essa Bíblia, não tinha capa, não tinha nada, e trouxe a Bíblia e deixei na minha cama. E naquela noite, quando eu me curvei, que eu levantei, a Bíblia estava aberta em Isaías. Naquela passagem, Isaías 54, que diz assim: ó mulher aflita e rojada de coração, tu não chamarás mais mulher desamparada e nem aflita, e não lembrarás dos dias da tua viuvez. E fiquei chorando, chorando. No outro dia, chorei o dia inteiro, fui para o trabalho, levei essa Bíblia comigo. Quando eu coloquei em cima da cama lá no meu trabalho, que eu voltei, a Bíblia estava aberta no mesmo lugar. Eu falei: meu Deus, o que esse versículo quer falar comigo? Eu não entendia muito a Bíblia, lia, ia na igreja católica, mas não entendia, não estudava a Bíblia. E aí, quando foi naquela noite que eu estava dormindo, quando foi 10 horas da noite, estava batendo na minha porta. Era o irmão José Cardoso. E ele disse assim: olha, irmã Zildete, já vou lhe chamar de irmã. Eu estava dormindo, 4 vezes veio alguém, bateu na minha perna, me puxou e fez eu sentar na cama e falou que eu tinha que vir aqui e lhe oferecer o estudo bíblico. E aí ele veio. E aí, naquele momento que ele bateu na minha porta, eu, dentro do meu coração, já sabia que era uma resposta da minha oração. Existia uma dificuldade ainda porque você tinha que se livrar do vício do álcool. Isso era uma coisa muito difícil para você. Mas você fez uma oração, pediu para que Deus tirasse o desejo da tua vida de consumir qualquer tipo de bebida alcoólica. E ele te concedeu isso. Mas a gente vai para o intervalo e vai entender essa história na volta. Então não sai daí, a gente já entende como é que Deus responde essa oração da Zildete. Até já. Estamos de volta aqui com a Identidade. A gente está recebendo a Zildete. Zildete tem uma história de vida de muito sofrimento, de muita dor, de muito abandono, não só por parte da família, mas ao tentar constituir a própria família, ela também sofre o abandono, se entrega ao álcool, mas teve um encontro com Deus, né? Teve um momento em que ela resolve que não dá mais para continuar vivendo aquela vida e resolve entregar o coração a Deus. Mas aí, como eu disse ali na saída do intervalo, né, Zildete? Tinha um ponto ainda. A bebida era muito um refúgio para você. A bebida era onde você realmente buscava um alívio e não encontrava, mas continuava bebendo. E ali você fez uma oração. Você pediu para que Deus não deixasse mais esse desejo no teu coração. Muito pelo contrário. Você queria sentir nojo
da bebida alcoólica. E Deus atendeu o seu pedido? Na minha estante tinha uma adega, tinha bebida que você imaginasse ali tinha. E no momento eu peguei um copo, me dirigi até a adega, e quando eu peguei e coloquei a bebida, eu comecei a fazer vômito. E aí eu fui vomitando, vomitando, e já me desfalecendo, eu mandei em busca de uma irmã, e eu disse para ela assim, olha, no momento que eu abri aí a estante e coloquei a bebida, eu comecei a vomitar, por favor, tira essas bebidas tudo daqui, porque eu não aguento nem o cheiro mais. Ela pegou as bebidas, colocou em uma sacola, quando ela saiu do outro lado da porta, eu não fiz mais vômito, já não tinha mais desejo de beber, e aí dessa época para cá, eu não coloquei mais álcool na minha boca. Tem uma outra situação que te impedia de se entregar completamente nas mãos de Deus, né, Zildete? Porque você trabalhava muito, ficava muitos dias, inclusive sem conseguir ver os teus filhos por conta do teu trabalho. Então, ter o sábado como um dia de descanso era uma coisa que parecia impossível para você. Você, inclusive, tinha medo de falar com os teus patrões sobre esse assunto e ser demitida desse trabalho que era fundamental para o sustento da tua casa. Mas Deus, mais uma vez, abre uma porta para que você pudesse entregar o seu coração completamente nas mãos dele, né? Eu fiquei retrocedendo. Como eu vou falar? O que eu vou fazer agora para dizer para eles que eu sou adventista? Então, a única saída foi orar. Eu disse, olha, Senhor, eu quero ser um adventista. Eu quero guardar os teus mandamentos conforme eu aprendi. Mas eu não tenho como, porque eu trabalho dia a dia, domingo a domingo, sábado a sábado, eu não tenho saída. Como é que eu vou ser um adventista? E aí a filha da mulher que eu cuidava, chegou para mim um dia, ela veio de Salvador, que ela morava em Salvador, ela chegou e disse, Deus, Zildete, eu estou achando você muito cansada. Como já tem a menina que fica aqui, que faz as coisas, então vai fazer o seguinte, eu vou falar com ela que os domingos agora, quando ela tiver de viajar para a casa dela, que ela morava na cidadezinha vizinha minha, ela vai mais no meio da semana, para que o domingo ela esteja aqui para você poder descansar. E aí eu disse para ela, não, faz o seguinte, vamos trocar. Em vez de a senhora me dar o domingo, a senhora me dá o sábado. Aí ela disse, então tá bom, porque o sábado é melhor, né? Porque você pode ir na feira, comprar as coisas para seus filhos e tal. Eu fiquei calada, nem disse que sim, nem que não. Mas no meu coração, eu falei assim, eu falava comigo mesmo, ela nem entende que eu sou uma cristã. E aí ela olhava para mim e disse assim, mas você está mudada, tem alguma coisa diferente na sua vida. Você não se veste mais como você se vestia, você não usa mais as joias que você usava, você não usa mais a maquiagem que você usava. Tem alguma coisa estranha em você. E aí eu não tive mais como esconder. Aí eu tive que dizer para ela, não, eu sou uma adventista do sétimo dia. Do sétimo dia você é louca. Como é que você vai para uma igreja tão difícil como essa? Eu falei, agora eu vou servir a Deus. Eu vou deixar de servir aos homens e vou servir a Deus. Eu quero que Deus modifique a minha vida, porque depois que eu conheci essa mensagem, tudo que tinha dentro do meu coração, o vazio, não existe mais. Eu hoje sou uma mulher realizada, sou uma mulher feliz. Mesmo vivendo a vida de dificuldade que eu estou vivendo, eu sou uma mulher feliz. E eu não quero mais voltar atrás. Ô Zildete, e assim, a gente acompanhando a tua história, a gente vê como Deus foi preparando cada passo, né? Primeiro todo o contexto da tua família, aí depois Deus prepara a tua vida para que você não use mais álcool, e aí você realmente consegue ter esse caminho de encontro com Deus. Depois tem isso que você estava me contando aí, de você ter a possibilidade de ter o sábado como sendo o dia de guarda, um dia especial, para que você pudesse experimentar essa religiosidade de forma profunda. A gente não tem tempo de contar todas as histórias aqui, mas inclusive quando você estava deixando a Igreja Católica, o padre foi te fazer uma visita. Escuta, por que não está vindo mais aqui e tudo mais? E aí quando você diz, ele mesmo falou, olha, não, vai lá para a Igreja Adventista porque lá eles realmente estudam a Bíblia com muita profundidade. Tem uma outra história ainda, infelizmente a gente não tem tempo de contar, mas você sofreu um forte acidente de carro, né? Isso teve uma consequência muito severa na tua vida. Você ficou, inclusive, 3 anos sem conseguir trabalhar por conta da recuperação desse acidente. E depois desses 3 anos, mais uma vez você ora essa tua conversa tão sincera com Deus e você diz, olha, Senhor, eu preciso voltar a trabalhar,
Mais uma vez Ele abre as portas e você tem essa condição. Eu queria com tudo isso te perguntar, lembrando ali daquela história que você estava tomando chuva, protegendo o seu primeiro filho, sem ter para onde ir e se sentindo completamente abandonada. E aí, no decorrer da sua vida, você vai sentindo a proteção, não dos homens, mas a proteção de Deus. Ele vai guiando a tua vida e vai te protegendo. Como é sentir, mesmo em tanto desamparo que você sofreu ao longo da sua vida, o cuidado tão sincero e tão profundo de Deus? Como é ser cuidada por Deus? É maravilhoso a gente saber que Deus existe e que Ele está pronto para nos acolher. Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu estou sozinha, mas a gente pode viver só das pessoas humanas, mas Deus, Ele não abandona a gente. E minha alegria, minha felicidade foi saber que Deus estava comigo em todos os momentos da minha vida. Foi de saber que desde lá do início, daquele sofrimento que eu passei, da minha infância até chegar nos dias de hoje, Ele está comigo e Ele não tem me abandonado. Ele tem cuidado de mim com um carinho tão especial, porque coisas piores poderiam ter acontecido comigo, porque quando a gente está alcoolizada, qualquer coisa pode acontecer. Mas até aí o Senhor cuidou de mim. Ele não deixou que nada de mal se aproximasse, que nada de mal acontecesse com a minha vida. Eu sou muito grata, estou muito feliz, estou muito realizada na presença do Senhor. Hoje eu sou uma mulher assim, eu não sei nem como comparar a minha vida, porque eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou uma mulher que mesmo diante da circunstância eu não desisto. E eu sou muito feliz porque achei apoio na Igreja Adventista do Sétimo Dia, achei aquele aconchego. Os irmãos me acolheram como uma filha pródiga, me abraçaram. E até hoje eu sou feliz em viver no meio do meu povo, porque é um povo acolhedor, é um povo amoroso, um povo que entrega a vida deles em prol da vida dos outros. E foi isso que muitas vezes eu via na Igreja Adventista, a forma que eles cuidavam de mim. Eles não queriam saber que eu bebia, não, eles não estavam preocupados com isso. A preocupação deles era me acolher, era me abraçar, era cuidar de mim. Então, é gratificante servir a Deus. Não existe outro caminho a não ser servir a Deus. Estar ao lado de Deus. E se muitas pessoas entendessem, ninguém sofria tanto, ninguém bebia, ninguém usava droga, ninguém se prostituía, ninguém fazia nada, porque Deus ampara a gente. Ele muda a nossa história, Ele mudou a minha história, Ele tem mudado a minha história. Em toda circunstância da minha vida, eu tenho visto Deus. Eu tenho visto Deus na minha vida. Eu tive entre a vida e a morte, tenho visto Deus. Deus me tirou lá, de um AVC, Deus me tirou de um traumatismo craniano. Estou aqui contando a minha história, porque hoje eu tive esmagamento na coluna, vivo andando, que não era para estar andando, era para estar numa cadeira de roda, eu estou andando. Sim. Quase tive o meu braço amputado, mas conseguiram permanecer o meu braço no lugar. Estou aqui, feliz, agradecida a Deus. Esse é o Deus, né, Zildete? Casa, no meu lar. Esse é o Deus poderoso. Esse é o Deus realmente que mudou a tua história, porque você fez tantos planos, se arrependeu, né, da família ter abandonado a roça, foi tentando construir a sua felicidade por um caminho que era todo tortuoso, mas Deus corrigiu a rota, porque você deixou que Ele entrasse na sua vida, né? E aí Ele é esse Deus tão incrível que você relatou pra gente. Eu espero que Ele continue te abençoando muito, te guiando, te dando carinho dessas pessoas tão amadas que você encontrou também na igreja e que você, de fato, possa ser sempre feliz, como você está relatando que é agora. Muito obrigado por ter dividido a tua história e que Deus continue te abençoando. Amém, amém. Deus seja louvado. Cada dia na minha vida que Ele me dê condição de falar do amor dEle para as pessoas que tanto necessitam. Amém. Muito obrigado também a você que ficou com a gente até agora, acompanhando essa linda história de retorno para Deus, de encontro com Deus. E eu espero que isso possa acontecer na sua vida também. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.